Poderiam me falar sobre a questão de número 140 do livro O Consolador, falando sobre determinismo e livre-arbítrio? Os astros influenciam igualmente na vida do homem? E a resposta é: as antigas assertivas astrológicas têm a sua razão de ser. E aí o Emmanuel fala a resposta, traz a resposta no Consolador. A pergunta da nossa ouvinte é o seguinte: tendo os astros influência sobre nós encarnados, seria plausível se supor que, em nosso planejamento reencarnatório, seria considerada essa influência? Exaltando certos aspectos emocionais a serem trabalhados nesta vida? E como ficaria a gravidez não planejada? Deu para entender, gente? De certa maneira, deu, né? O que ela está querendo perguntar, na verdade, é o seguinte: a astrologia funciona ou não? Porque o Emmanuel está dizendo que tem influência. Só que, na resposta, ele coloca que a influência é no complexo celular do homem físico, na sua formação orgânica, né? Orgânico. Vamos lá com vocês. Vamos lá. Eu não vou localizar aqui, mas na época que eu era menino pequeno, era na página 100. Mas a Gênesis já teve tanta reedição que eu não sei mais em que página está. Depois eu procuro ver se eu acho. Na página 100, que era onde era, na Gênesis, talvez esse meu livro aqui da Gênesis, que é velhinho, ainda seja na página 100. Eu vou até dar uma olhada. Então, na Gênesis, Kardec fala que os astros não influenciam na personalidade dos indivíduos. E ele chega a fazer uma comparação. Se quem olhou para o céu e viu naquela constelação um leão tivesse visto um jumento, teria dado outra personalidade para a pessoa que nasce sobre aquela influência, né? Rapaz, eu acho que vai ser mesmo a minha... Olha aqui. É a página 100 mesmo. Minha memória funcionou. A crença na influência das constelações, sobretudo das que constituem os 12 signos do zodíaco, proveio da ideia ligada aos nomes que elas trazem. Se aqui se chama leão, fosse dado o nome de asno ou de ovelha, certamente lhe teriam atribuído outra influência. Então, o que Kardec está colocando aqui é os astros fazerem uma influência psicológica nas pessoas, os astros influenciarem nos indivíduos de maneira a formar o caráter. Você nasceu sob o signo X, então você é com tal personalidade, e etc. Se alguém quiser encontrar em casa, é o capítulo 5, último parágrafo do item 12. Capítulo 5 da Gênese, último parágrafo do item 12. Muito bem, então ele vai falar que a astrologia não tem influência sobre a personalidade das pessoas, né? Porque isso era muito comum naquela antiguidade, ter uma razão para justificar por que as pessoas têm certas características. Agora, do ponto de vista físico, nós não podemos negar que existe uma influência dos astros. Por quê? Nós sabemos que a maré ela é influenciada pela proximidade ou não da Lua, que a gravidez das mulheres ela é contada em semanas, são 40 semanas, e então você tem muitas possibilidades de entender a influência física dos astros, principalmente a Lua, né, que tem uma influência até magnética sobre nós, nesse sentido. Existe, inclusive, aquela fala, né, das pessoas que são lunáticas, que, em função da influência da fase da Lua, teriam uma característica ou outra. A pescaria, a movimentação dos animais, dos peixes, o ciclo da vida, mantido pela influência da Lua. Isso tudo é possível, então não é difícil imaginarmos que essa mesma influência ela possa exercer algum fator sobre o corpo do homem. Porém, o espírito é soberano.
o espírito é soberano. A carne pode ser fraca, mas o espírito está pronto. Né? Eu posso dizer o espírito está pronto, mas a carne é fraca, mas eu posso dizer a carne é fraca, o espírito está pronto. Então, o ideal seria que as condições do espírito se sobreponham às condições orgânicas. Porque, por exemplo, você tem o ciclo da mulher, que é o ciclo de ovulação e de fecundação, é um ciclo semanal, movido também por características hormonais. E eu não posso determinar que a conduta das pessoas, em termos sexuais, tenha que obedecer aos instintos puramente do período da ovulação. Aí se impõe a predominância do espírito sobre a matéria. Então, eu poderia resumir dizendo o seguinte, pode ser que influencie ao corpo, mas o espírito, ele é soberano. Então, a personalidade não seria definida pelos astros, mas os astros podem interferir nas características orgânicas dos indivíduos. O próprio fato de nós termos um corpo físico já influencia. Nós já começamos que a gente nasce esquecendo de tudo. Então, o corpo físico está bem claro no Livro dos Espíritos, ele por si só já influencia no espírito. Ele limita o espírito. Então, os astros influenciam o nosso corpo físico? Sim. A genética influencia também. A idade influencia no nosso corpo físico. Interfere no espírito quando ele é um bebezinho de poucos meses, que ele não consegue nem raciocinar direito, como numa velhice, numa alta velhice já. A alimentação interfere no corpo físico, a saúde do corpo interfere, enfim, mas isso não significa que aí que diz, a maturidade do espírito é que vai dizer se nós vamos nos deixar levar. Eu posso pegar uma doença e agir com serenidade, com maturidade, apesar de ficar preocupada e triste, ou eu posso me revoltar com Deus e com o mundo, querer fugir da vida. Aí vai do espírito receber essas influências, inclusive questão de saúde, questão de idade, e tentar manter dentro da sua lucidez a sua serenidade e agir com sabedoria, com equilíbrio emocional. Então, são coisas diferentes.